Sejam todos bem-vindos ao canal Arquiteto Universal. Hoje nós estamos utilizando o cenário da Padilha Revela. E temos a oportunidade aqui de contar com a presença da Renata, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? que é aí a grande incentivadora de tudo isso. É o seguinte, eu não sei se eu já falei, mas há um tempo atrás, muitos anos, já tem uns 20 anos mais ou menos, o meu mentor me falava que eu precisava atender muita gente. Eu precisava atender muita gente. E aí eu pensava em montar um centro do lado de uma estação de metrô. Cheguei a ver casa, coisa para comprar, para montar o centro. E aí foi. E acabei entrando em centros grandes e participando. E a minha missão não era lá. Aí um tempão atrás, a Renata começou com um canal. Acho que Corrente Cigana, uma coisa assim. Há muito tempo. Muito tempo. E um pouco antes dessa época, uns 6 meses antes, eu estava procurando a casa para comprar, para montar o centro e do lado de uma estação de metrô. Cara, e não dava certo. Não dava certo. O cara vendia para outro, o cara desistia de vender. Meu, não engrenava, nada dava certo. E ao mesmo tempo, eles pediam para que eu continuasse trabalhando sozinho. Porque toda vez que a gente ia para centro, acabava dando muito conflito. Porque nem tudo que está escrito é verdadeiro. Porque conforme a gente escreve uma coisa, aquela é a nossa verdade. Eu escrevo um livro, eu escrevo lá alguma coisa qualquer, e aquilo é a minha verdade naquele momento. Se eu for escrever aquela mesma coisa dali a um ano, pode ser que eu escreva diferente. Entendeu? Então não é que é uma mentira, é uma verdade relativa à situação, ao momento, ao sentimento daquela época. E aí começou o canal, tal, e eu. Ah, mas meu negócio vai ser escrever. E comecei a escrever. Antes de eu começar a escrever, vinha muita coisa para falar e eu gravava. Porque eu falava muito mais rápido do que eu conseguia escrever. Se eu parasse para escrever, eu não conseguia escrever. E o pessoal, meus mentores, meu anjo da guarda, meu guia de cabeça, o que nome a gente der, me falavam, me explicavam, mas eu não entendia. Então é muito difícil a gente entender as mensagens que vêm do céu, porque a gente sobrepõe as mensagens à nossa vontade, tá? E no momento, o que eu conhecia de mundo, né, era um centro. Eu não via na internet essa possibilidade. E eu não admirava aquelas coisas que eu via na televisão de pessoas, certo, pseudos profetas aí, só pedindo dinheiro, falando em nome de Deus para arrecadar. E arrecadando em nome de Deus. Só que o carro, a fazenda, o apartamento não está no nome de Deus, está no nome da pessoa. E isso me deixava assim preocupado, né? E eu queria. Né? Aí até que o pessoal um dia virou para Renata e falou que ela tinha que abrir um canal. E foram bem claro para ela que ela tinha que abrir o canal. E nós tínhamos amigos querendo abrir canal, e todo mundo que queria abrir o canal pensava em dinheiro, em ser famoso. E a gente, meu, não pensava em ganhar dinheiro, não pensava em ser famoso. A gente pensava em cumprir uma missão, ajudar, tá? Porque é muito estranho. Eu vi as pessoas dentro de um centro, 10, 15 pessoas trabalhando,
e achando que eles trabalhavam junto. Para eles o trabalho era só aquele. Meu, e tem uma corrente muito grande trabalhando. Porque a gente não atende uma pessoa que chega num centro. A gente não atende uma pessoa que chega numa igreja. Toda pessoa aqui na Terra que possui um corpo, junto do corpo ela possui esse anjo da guarda, que é dito pelos católicos. Algumas religiões falam que é um Exu, outras religiões falam que é um preto velho, outras falam que é o guia de cabeça, Meu, todo mundo tem esse anjo da guarda. Mentor, né? Ou mentor. Né? E a gente só consegue, um outro espírito só consegue te ajudar mediante a permissão do seu mentor. Porque se você quiser, se você for obrigado a passar por um assunto, esse seu mentor não vai permitir que você seja ajudado, porque você tem que passar por aquilo. Tá? Agora, quando eu faço um trabalho que eu não obedeço o seu mentor, eu vou e me meto na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Sem esta liberação, eu estou atrapalhando a sua evolução. E o que eu falo, o espírito, tá? Não sou eu que eu não sei de nada. Então, se um mentor, ele para te ajudar, ele interfere no seu livre-arbítrio, ele interfere no seu destino, ele interfere no seu karma, ele está te atrapalhando. Aí ele passa a dividir aquela dívida sua. Então o espírito ele precisa ser esperto para ele não criar dívidas onde ele pensa que ele está ajudando, ele não está ajudando a ele. Ele está se atrapalhando. E aí a gente começou a, a pensar no canal. E eu tinha o nome Arquiteto Universal há muito tempo. Tá? Por que eu tinha esse nome Arquiteto Universal? Eu chegava num centro kardecista, aí o pessoal falava, aqui só tem espírito de luz, né? Aqui só tem espírito bom. Aqui só tem não sei o quê. Meu, lá tem tudo. Tem tudo. Tem tudo que é espírito. Tem espírito sofrendo, pedindo ajuda, espírito ajudando, tá? A Terra é assim. Para cada um encarnado tem aí 77 mil, 70 mil espíritos do lado. Tá? Usando os mesmos espaços. Alguns envolvidos com você, outros envolvidos com a pessoa que está do seu lado. Imagine num trem. Não sei quantas pessoas cabem num trem. Tá? Vai estar lá você dentro do trem, mais 2 espíritos, mais 3 espíritos. Tem pessoas que a gente fala que a gente tem as 7 linhas da Umbanda. Né? Tá? Eu não sei se eu tenho 1, 2, 3. Eu sei que tem um monte de gente buzinando coisas na minha orelha. E aí você pega lá nesse trem, para 1000 vivo, no mínimo 3.000 espíritos ali junto. E sem contar com aqueles que não estão envolvidos com ninguém, que estão de carona no trem. Então ali, por baixo, numa composição onde tem 1000 pessoas, você tem ali 10.000 espíritos. Tá? E esses espíritos, todos eles precisam de ajuda. A gente que está na matéria, a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não precisava de ajuda, nós não estaríamos aqui para evoluir. E para a gente aprender, a gente precisa de um professor. Ou com um professor é mais fácil. Para a gente aprender, a gente observando a falha do outro, o problema que o outro tem, a gente tentando resolver junto, a gente aprende a resolver a nossa vida com mais facilidade. Um dia, eu estava trabalhando com um preto velho meu. Eu não sei se o preto velho é meu ou eu que sou do preto velho. Mas é o pai Joaquim, pai Francisco das Almas. Pai Joaquim. O pai Chico. Aí estou eu com o pai Chico lá atendendo uma pessoa num determinado centro e geralmente eu não lembro do que eu falava.
Aí sentou uma mulher com o braço enfaixado, não sei se estava quebrado, não sei o que que era, e me disse: Poxa, eu estou tão triste, meu marido me abandonou. E eu falava para a mulher, e eu ouvindo: Que maravilha, coisa maravilhosa, esse seu marido foi embora. Nossa, você lembra? Ele te roubou, você lembra aquele não sei o quê, você lembra que não sei o que lá? E o pai Chico foi falando a vida dessa moça desde que ela namorava com o cara, ficou noiva, casou e papapá, e tudo que o cara fez. Tá? O cara só pisou nela. E ela não enxergava. Ela não enxergava. E o preto velho falando para ela e eu ouvindo. Aí eu falei, caramba, que aconteceu, né? E eu não conseguia parar de falar. E eu ouvindo, e foi falando. E aí eu falei assim, poxa, essa mulher é muito tonta, né? Sofreu tanto, foi pisada tanto, não sei o quê, e não tomou uma atitude. Não, a gente não toma, tá? A gente fica ali sofrendo, a gente fica amargurado e a gente não se gosta, a gente não se ama, a gente não se permite ser feliz, crescer e aprender e deixar aquilo que está de lado. Quando a gente tem um dente ruim, a gente vai lá e arranca, não é? A gente tem um nódulo de câncer, um nódulo benigno, maligno, a gente arranca. Você está com uma unha encravada, você vai lá e corta e arranca. Quando você está com uma pessoa que é tóxica, que está te atrapalhando, a gente não consegue arrancar. A nossa dependência, a nossa necessidade de uma companhia é maior que isso. E nessa hora a gente precisa de ajuda. Tá? Muitas vezes a ajuda não é conversar com outras pessoas, mas é se fortalecer. É respirar fundo, é rezar, é ir até no psicólogo, no psiquiatra, tá? Certo? Pode até se procurar uma religião, mas nem sempre a pessoa que está do lado é muito saudável para nos dar apoio. Você vai falar com o pastor, se o pastor acha que você tem dinheiro, que você é bonitinho ou bonitinha, ele vai arrumar aquilo de um jeito conveniente para ele. Se você for para um pai de santo, se for, A maioria. ele vai te manter naquela coisa, porque aquilo pode dar um rendimento para ele. Né? Ou vai oferecer trabalho. Vai oferecer trabalho. Então, é difícil para a gente se ver nisso. Mas aí acabou a minha história, né? A mulher levantou, foi embora, e eu parei e fui beber água. Fui beber água e fiquei pensando. Eu nunca ouvia nada e eu estou ouvindo o que eu estou falando. Por quê? Que a maioria do que um médio fala, quando a lição é para ele, ele ouve. E aí eu comecei a visualizar coisas que aconteciam na minha vida há 30 anos e eu não enxergava. Aí eu, sabe, como é? A ficha caiu, né? E aí a gente... Depois de 30 anos? Você dá risada? Cara... 30 anos pra ficha cair, olha. Você viu? Nossa Senhora. Mas a gente é muito burro. E com a gente. Agora, a vida dos outros a gente resolve rapidinho. A gente chega pra amiga, pra prima, pra irmã, faz isso, faz aquilo outro. Meu, esse cara é muito bobo, meu. Para com isso. Tal. Então a gente resolve a vida do outro muito fácil. Mas o outro é difícil para resolver. Então, dependendo da sua situação, cara, muitas vezes a saída pode te dar um pouco mais de sofrimento durante 6 meses, 1 ano, mas vai te libertar o resto da vida. Certo? Não faça como eu, 30 anos para
acordar, né? Mas também não desista na primeira oportunidade, né? Sempre pode dar certo. Nem sempre. É, tá? E não é que as pessoas são erradas, não. É que a convivência das pessoas, dessas duas pessoas, está errada. Porque essa pessoa pode conviver com outra, você pode conviver com outro. E aí você pensa nos filhos e você tem uma relação tóxica, uma relação muito ruim. E aí você tem seus filhos. E aí você cria seus filhos nessa situação ruim. Então, muitas vezes, até uma separação, você permite que esses seus filhos vejam uma outra situação. Vejam uma pessoa diferente, né? Certo? Você pode arrumar um marido diferente, ou você pode arrumar uma esposa diferente, e suas crianças vão poder conviver tanto com o marido que a sua mulher arrumou, como com a esposa nova que você arrumou. E quem sabe vem um exemplo melhor. De você mesmo que está dando um exemplo ruim porque você vive brigando. Com essa nova esposa você não vai brigar. Então seus filhos vão ver uma nova situação. Ou quem sabe que essa esposa você vai brigar mais ainda. Aí você fala, pelo amor de Deus, vamos logo, não vou esperar nem 3 meses, vamos para a próxima. Tá? E assim a gente tem que levar a vida. E não permita que a outra pessoa tenha dependência em cima de você. Se a pessoa depender de você para tudo, ela te sufoca. E aí você não consegue fazer nada. E também não faça isso com outra pessoa. Então você permite isso, permite aquilo, não permite aquilo outro, manda isso, manda aquilo, manda... Meu, você torna a sua vida um inferno. E você vai ser um obsessor encarnado daquela outra pessoa. Falando homem e mulher, tá? Porque não tem diferença. A pessoa que monta no outro, ela monta e ela suga todas as energias, ela suga os pensamentos, ela acaba com a vida da outra pessoa e com a vida dela. E pior de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a gente não percebe. E se alguém falar pra gente, a gente não aceita. Não tem aquela história que marido traído é o último a saber? Então, o estúpido também é o último a saber. O arrogante, ele é o último a saber. Certo? Agora o vaidoso não. O vaidoso sabe que ele é vaidoso, porque, eu me cuido e tal. Mas o cara que faz alguma coisa contra ele, ele não sabe. O vaidoso faz a favor, né? Na cabeça dele. Falei demais, né? Nem falei o assunto que eu ia falar, mas o assunto é esse daí. Tá? Precisamos tomar muito cuidado em resolver a vida dos outros e não conseguir resolver as nossas vidas. Precisamos tomar cuidado e não transferir os nossos traumas, as nossas frustrações para as nossas companhias, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Tá? E assim, a nossa vida fica um pouco melhor. Um pouco melhor. Tá bom? O que mais que você quer falar? Não. Ela não falou nada, você vê? Graças a Deus, ela tá entendendo o recado que eu tô dando para ela, né? Certo? Quantos anos você ficou? 19. Olha aí, eu bati o recorde de 30. Certo? A vida sempre trará um sol na manhã seguinte. E o tempo pode estar nublado, chuvoso, mas vai estar mais claro do que a noite. E esse sol vai ser melhor. É mais um dia que você está aqui, é mais uma oportunidade que você teve para sanar dívidas do passado, porque todos os espíritos que estão aqui na Terra, um deve para o outro.
Aquele que não deve nada, já subiu, já cantou para subir, já evoluiu, já está em outra dimensão. Nos olham por cima e dão risada da nossa infantilidade. A gente parece aquelas crianças, um roubando a bala do outro. E a gente briga por coisas estúpidas. Mas a gente briga. Né? E antes era pior, né? Se você pensar 200 anos, 300 anos, 500 anos atrás, como as pessoas se matavam, como as pessoas faziam as coisas. E essas pessoas éramos nós. Porque a gente está aí, há 10, 20 mil anos nesse planeta, reencarnando. Geralmente, quando a gente conta história, o pessoal conta agora de reencarnação. Ah, fulano, na época de Jesus, era tal coisa, na época de... E a gente vem de Jesus para cá. Né? Tem gente que lembra de coisa de muito antes de Jesus. Né? Muito, muito antes de 2000 anos. E nesses 2000 anos nós estamos brigando aí. Certo? São trilhões de espíritos nesse planeta duelando. E vem espírito bom para ajudar, vem espírito ruim também, que fica flutuando o tempo todo. O que não dá muito certo num lugar, eles mandam para o outro para ver se lá vai dar certo. E assim eles vão fazendo essa mistura, tendendo à evolução de todos. E a gente tem essa oportunidade de estar evoluindo. É fácil? Não. O mesmo problema que nós temos para a evolução é o mesmo problema que a gente tem para entender a situação afetiva, existencial nossa. O que Deus pediu para a gente fazer? Até eu conto uma historinha muito legalzinha que eu brinco bastante. Quando eu estava lá no céu, e eu estava lá na nuvem sentado, olhando o pessoal aqui na terra, e a mulher falando mal da outra vizinha, jogava lixo na casa da vizinha, certo? Varria o lixo para a casa da vizinha. E aquelas confusões, a mulherada brigando e os caras no bar bebendo e brigando. E eu falava assim, não, essas coisas eu não vou fazer não. Ficar falando mal da vida dos outros, ficar fofocando. Não, olha, pelo amor de Deus, que coisa absurda. Como a pessoa se presta a isso, tal. E eu olhando aquele povo lá, né? E eu criticando, sentadinho na nuvem lá. Aí passou um carinha do lado, pôs a mão no meu ombro e falou, ô filho, e aí, tá pronto para encarar? Ô, claro, deixa comigo. Eu lá na terra, você um anjo, né? Aí lá vim para a terra, certo? Aí o que que eu fiz? Nossa, como aquela mulher é gorda. Nossa, como aquele cara é magro. Nossa, essa roupa verde dessa mulher. Olha, eu só critiquei. O que eu mais gosto é de ir no shopping. Que eu sento lá no shopping, num banquinho, num lugar e fico olhando o pessoal passar. E cada um é diferente do outro. Um é baixo, um é gordo, um é alto. E eu fico olhando aquilo. Hoje eu não critico mais. Mas até uns anos atrás, há uns 30 anos atrás, eu criticava muito. Eu tirava o sarro, né? Eu ria. E nesse riso que você debocha, uma pessoa pôs um vestido, sei lá, cor de abóbora. Né? Todo mundo de preto lá no enterro e a mulher com vestido cor de abóbora. Todo mundo vai criticar. Todo mundo vai criticar. Ou vai olhar e vai falar assim, né? E eu olhava e eu criticava. Só que eu tinha a função de elevação, eu tinha a função de orientar espíritos e eu não sabia muito disso. Então aqueles espíritos que rodearam aquela mulher, que fizeram ela vestir laranja, ou cor de rosa, ou cor de abóbora num enterro, onde estava todo mundo de preto, eles vão se revoltar comigo, porque eu não estou debochando da mulher, eu estou debochando deles, que estavam na companhia da mulher. E aquilo arrumava brigas espirituais, sabe? Terríveis, terríveis.
Um cara bêbado na rua falava assim, pô, ó, que a personalidade que esse cara tem, meu, ó, fica bebendo até cair, pelo amor de Deus. Ah, olha a outra briga espiritual que eu arrumava. Vinha aquele monte de espírito. Aí quando eu olhava um dirigente de centro orientar as pessoas, você não pode entrar num bar, você não pode entrar num motel, você não pode entrar não sei o quê. E começava a dar ordens de conduta em cima de coisa lá do cara. Tá? Aí, e ele falava que no motel só tem espírito ruim, no bar só tem espírito ruim. Tá? Meu, espírito ruim tem em todo lugar. Principalmente dentro do centro. Principalmente dentro da igreja. Porque eles estão lá pedindo misericórdia. E eu criticava. Você precisava ver a confusão que eu arrumava quando eu criticava uma situação dessa. Então, a nossa evolução aqui espiritual, a gente precisa tomar o mesmo cuidado com a nossa evolução no relacionamento, na nossa evolução material. Tá? Então, aquele orai e vigiai, não julgais para não ser julgado, é cabível em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Tá bom? Espero que tudo isso que eu falei te dê calma, te dê serenidade, para que você possa se autoavaliar. Vê o que você pode mudar. Né? Vê se você consegue não criticar minha barba que está branca, minha careca aqui, não criticar, sei lá, o quadro. Né? Você tirou a imagem do seu Zé daqui, eu ia falar, não criticar o seu Zé. Então, vê se você consegue mudar. Não é mudar o mundo, não, é mudar você. Uma palavrinha que você muda. Tá? Quando a pessoa vem lá se confessar com você, ela fala 2 horas e você fica retrucando, falando, sabe? Fica quieta, só ouve. Joga pro universo, É, né? né? Porque, a pessoa vai contar para você a história dela. Você vai contar para você a sua história. Você não sabe o que está passando na cabeça do outro. Quando você vai criticar um espírito, uma pessoa que está roubando, que está não sei o quê, meu, é a história que você está vendo, a gente não sabe. Eu sou contra a pessoa que mexe com religião cobrar, tá? Mas eu trabalho. E eu mexo com religião a 4 paredes. Eu mexo com espírito todo o tempo. Então eu não dependo da religião para viver. Mas tem pessoas que dependem da religião para viver. Tem pessoas que acham que o mais fácil é viver pela religião, através da religião. E eles assim o fazem. Estão errado? Estão certo? Quanta gente eles ajudam? Quanta gente vai numa igreja feliz, sai de lá feliz? Né? Quanta gente vai num centro e sai de lá feliz? Quanta gente vai numa casa de show, vê um show e sai de lá feliz? Então essa felicidade, essa alegria, ela é importante. E a pessoa que está te dando um show, né, no Rock in Rio, numa casa de eventos, ele está cobrando. Porque ali tem uma preparação, né? Tem água, luz, banheiro, técnicos, tem toda uma estrutura física de paredes, como de pessoas, como de show. Numa igreja também tem toda a estrutura. Num centro também tem toda a estrutura. Então, se a pessoa cobra por aquele show, cobra pela bênção, cobra por te deixar feliz, ela pode cobrar. Ela não tem problema de cobrar. O problema dela vai ser como ela vai usar o dinheiro que ela cobrou e para que ela usa o dinheiro.
se realmente ela usar para alguma coisa errada. Agora, de resto, não. Tem casas que só trabalham com doações e recebem muita doação. Não precisam nem cobrar. E não cobram. Aí elas atendem mais ou melhor ou menos ou pior? Não. Atende igual. Atende igual. Porque o atendimento que você vai receber depende do seu anjo da guarda, depende do seu mentor, depende do seu merecimento. Então, por isso, o seu sua autoavaliação. Vê o que você está fazendo. E pega leve. Pega leve. Pega leve com seu filho. Seu filho lá vem com um problema, em vez de você dar bronca dele, dá um abraço. E fala, nossa, eu te amo tanto, mas você pisou na bola, hein? Que coisa feia que você fez. Mas dá um abraço aqui no papai, dá um abraço aqui na mamãe. E assim você vai levando. Pega leve. As pessoas que convivem com a gente, nem sempre elas podem estar com a gente. Elas podem ter sido colocadas ali por interferência de outras pessoas. Pode ter sido colocada por a própria interferência sua. Tá? Era para você esperar mais 2 anos para você comprar um carro. Você falou, não, eu vou comprar esse carro aqui hoje. Eu quero esse carro aqui. Aí você vai e compra um carro velho. Ou você não sabe dirigir direito, tal, mas você compra o dia que você quis, não o dia que Deus autorizou. Esses 2 anos, esse seu carro só vai te quebrar. Só vai gastar dinheiro, só vai te dar problema, porque você está fazendo na hora errada. E para a gente fazer as coisas na hora certa, calma, tranquilidade, calma. Né? Pega leve, com você e com os outros. E não acha que você merece toda a cereja do bolo, porque quem sabe você é alérgica, você não pode comer a cereja do bolo. Então, humildade. Humildade, respeito e amor. O amor fraternal, o amor por todos. Que só assim você vai ter a sua evolução. Agradecido. Quer falar alguma coisa? Você está muito quieta. Nossa, ela fala o dia inteiro, pessoal. Prestando atenção, eu falo muito. Ela sabe, fala né? o dia inteiro. Certo? Eu uso até uns aparelhos de Mentira. fone, Fala coisa bonita, né? fone de ouvido. E ó, nunca esquecer também Fala. de mudar pensamentos, mudar cuidado com o que você fala, porque atrai. Você está jogando para o universo uma coisa, ele vai te devolver a mesma coisa. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Lembre disso. Certo? Certo. Que mais? Mais nada. Não. Tá bom, já falamos demais. Sim. Né? Você quer encerrar? O que você quer que eu faça? Não sei o que você gosta de fazer. Faz a sua oração aí das 7 chaves. E até a oração ela perdeu. É 7 chaves ou 7 portas? Essa oração abre portas, remove obstáculos e quebra a demanda. Quem acompanha a Padilha Revela, quem já conhece a gente lá, conhece muito bem essa oração, certo? Você quer ler, Henrique? Não, porque eu não consigo. Tem que falar perto do microfone, vem aqui. Fala no microfone. Não, você segura ele aqui. Pai, quando eu bater nas 7 portas, todas elas irão se abrir. A porta da saúde, onde Jesus passou e a muitos curou. A porta da paz, onde São Miguel Arcanjo rezou. A porta da prosperidade, onde os ciganos passaram. A porta da caridade, onde 7.000 virgens ajoelharam. A porta da humildade, onde 7.000 candelabros brilharam. A porta da coragem, onde 7.000 leões fugiram. A porta do amor, onde todos os corações se encontraram. E assim, 7.000 inimigos irão cair, 7.000 lanças irão se quebrar,
7.000 feitiços irão se desfazer, e à minha volta, 7.000 anjos cantarão louvores. A Deus e a Santa Sara pela minha vitória. Que assim seja, e assim é, e sempre será. Amém! É isso aí. A lua apagou, a lua acendeu. A lua está lá piscando. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao nosso arquiteto universal, a seu filho, o Sol da Vida, por poder compartilhar com vocês um jeito de pensar que demorou muitos anos para se formatar. E mesmo assim eu ainda piso na bola de vez em quando, porque tem coisa que irrita a gente, tira a gente do sério, tá? Certo? Mas que Deus abençoe e ilumine a todos, tá? Que Jesus, o Sol da Vida, possa encher o coração de vocês e a mente de vocês de paz, tranquilidade, amor e sabedoria. Que assim seja e assim será. Tchau, gente. Beijos.